Olá pessoal, bem-vindos ao Sensidia Tech Talks, um podcast voltado para arquiteturas modernas, arquiteturas de integração. A gente vai falar muito aqui sobre, dar um deep dive sobre os desafios de integrações, os desafios desse varejo online, né? Neste podcast, neste episódio especificamente, a gente vai focar muito no varejo online. Eu estou aqui com dois convidados especiais aqui do meu lado esquerdo, tá? O Luran. Luran é o engenheiro de software lá no Mercado Livre, e do meu lado direito aqui o Cláudio Oliveira, também engenheiro de software e expert lá no Mercado Livre. E nesse podcast a gente vai explorar muito sobre esses desafios, os desafios, as arquiteturas, tudo que envolve as integrações desse universo de varejo online, tá? Bom, gente, começo aqui então, vou pedir para os nossos convidados aqui se apresentar, vou pedir pro Luran falar um pouquinho sobre as experiências dele, sobre os desafios atuais que ele está tendo. Enfim, Luran, conta um pouquinho aqui pra gente. Depois, Claudião, você conta também aí um pouquinho da sua história e os desafios atuais aí, beleza? Perfeito. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luran Arcanjo. Eu trabalho no Mercado Livre, mas já trabalhei em outros setores, principalmente sobre setor de financeiro e agora um pouco mais setor de varejo. E nesses 10 anos que eu tenho de experiência, a grande maioria foi em microserviço, que ainda hoje é o nosso principal desafio, né? Porque é como que a gente escala rápido e dá tração para o negócio usando a tecnologia, principalmente agora onde a gente está no momento onde é core business de praticamente quase todas as indústrias. Legal. Boa. Bom, eu sou o Cláudio, é um prazer estar aqui com vocês, Rocha, falar um pouquinho sobre tecnologia, uma coisa que a gente gosta bastante. Comecei a trabalhar com TI lá em 2007, mais ou menos. Boa parte da minha experiência foi background em tecnologia. Eu tenho um pouquinho mais de idade que o Luran, então eu não comecei com microserviço, né? Então, eu estou como Senior Software Expert no Mercado Livre e também leciono de pós-graduação na FIAP, né, em matéria de API Management. Então, eu comecei a mexer um pouquinho lá quando não tinha muito microserviço, onde as coisas eram mais simples, tranquilas e felizes, né? E hoje a gente tem microserviço que ajuda a gente a escalar os nossos times aí. Legal. Bacana, pessoal. E eu, né, esqueci de me apresentar no começo, né? Eu sou o Rocha aqui da Sensidia, o host, né, que vamos falar aqui sobre todos esses desafios. Bom, gente, começando aqui, eu queria falar com vocês para a gente falar um pouco vamos falar sobre o panorama geral, né, do varejo, né, que é o nosso papo aqui de hoje, né, do varejo online, né. Então a gente tem cada vez mais aí um crescimento acelerado, a gente tem com isso uma complexidade cada vez maior ali das integrações e das operações. E como é que é assim, quando a gente fala do panorama, quais são os principais desafios que vocês veem em termos de integrações, engenharia de software, enfim, os desafios de escalabilidade, segurança? Fale um pouquinho do panorama geral assim dessa indústria que cresce tanto, né? E vocês aí como hoje atuando aí numa das maiores varejistas online aqui do Brasil. E, enfim, fala um pouquinho sobre o panorama geral aí pra gente. Quer começar, Lorena? Depois. Bom, bora lá. Infelizmente a gente teve a pandemia e a pandemia mudou bastante esse mercado, né? Porque de uma hora para outra a gente foi forçado a ficar dentro de casa e, como todo um bom ser humano, se adaptar. E com isso veio as compras online. Então, depois da pandemia, esse setor cresceu muito. Principalmente aí na América Latina, falando do Brasil e México, né, onde que está mais concentrado a população da América Latina como um todo. Se compra muito e com isso vem muito como que a gente escala. Porque é um mercado enorme, é um mercado que tem várias oportunidades e como que a gente escala ante outros competidores. E aí que vem o nosso papel de arquiteto de tomar as melhores decisões arquiteturalmente, correr alguns riscos para prover essa continuidade do negócio num time to market super agressivo, numa arquitetura que escale
e que, ao mesmo tempo, tenha resiliência e dá a qualidade esperada aí para quem consome nossos serviços. Isso mudou, né? Assim, acho que um exemplo, né? Talvez, não sei se vocês têm esse exemplo, mas em casa, por exemplo, minha mãe nunca, antes da pandemia, nunca tinha comprado nada na internet. Então, a minha mãe não era um cliente de e-commerce, enfim, de varejistas, né? E hoje ela compra boa parte das coisas de casa na internet, né? Então, uma coisa que era mais das pessoas mais jovens, né? Agora se exponencia, porque não tem mais idade, né? Talvez, assim, a avó da gente compra hoje na internet, né? E que não era uma realidade antes da pandemia, né? Sem dúvida. E aí vocês falam muito, né? Vocês comentaram muito desse boom de escalabilidade, né, cara? De crescer durante a pandemia, né? E claro, né? Acho que tem a questão também muito da experiência, né? Final, né, cara? Essa a primeira experiência aí, né? Dela, como você comentou. Então, essa experiência tem que ser... cara, fenomenal, assim, né? E a experiência, né, do Mercado Livre, né? Eu sou compro, né? Fazendo propaganda aqui do Mercado Livre, mas claro que eu compro, né? Assim, todo mundo compra aqui. Mas a experiência do Mercado Livre, né? Assim, ela é fantástica, né? Em termos de a fluidez e... Enfim, aí a gente imagina, né, cara, como é que então é... Eu como arquiteto, né? Como é que é por trás, né? Dessas, né? Porque a gente está falando, assim, de... Cara, tem que integrar muitos sistemas, né? E a gente sabe que se a gente integra sistemas, a gente tem um hop ali na conexão, né, entre os sistemas, e isso é um ponto de vulnerabilidade, né, que pode ocasionar falhas, e a latência, né? Então, aumentar a latência e ter mais erros, significa que, cara, a gente vai ter mais... uma experiência pior, né? E como é que vocês veem isso? Assim, que tipo de mecanismos aí são utilizados aí para essa resiliência, para garantir essa alta escalabilidade, para diminuir o número para diminuir a latência e para diminuir a tolerância a falhas ali, né? Ou a exposição a falhas? Eu acho que assim, né? O primeiro desafio quando você pensa numa empresa grande é que não é uma equipe que faz o software, né? Então, são várias equipes que fazem o software, né? E cada uma tem o seu roadmap, cada uma tem a sua responsabilidade. E isso, naturalmente, implica em você ter serviços expostos da rede, né? É uma espécie de como as equipes se conversam, né? Em vez de ser uma conversa aqui em português, é através dos serviços, é através da rede, né? Então, algumas práticas ali você vai ter que aplicar, né? Você vai ter que aplicar padrões ali de projetos de circuit breaker, talvez você vai colocar algum cache local, talvez para reduzir. Então, é importante ressaltar, né, que tipo, o nosso insumo ali é o negócio, né? A gente resolve o problema. Então, em alguns casos, você vai falar, pô, talvez eu vou sacrificar a disponibilidade porque eu preciso ter consistência. Mas de onde que vem essa conversa? Essa conversa nunca vem de dev, né? Não é a gente, né? A gente não chega, vamos aumentar aí, vamos colocar aí um cache, porque é legal, essa parada aí, vamos colocar, dá bom. Não, é o negócio, né, que demanda, então a gente aumenta a disponibilidade colocando cache. Então eu acho que essa é a conversa, assim, né? Talvez você analisa o caso de uso e depois toma uma decisão, né? E claro que é colegiado, né? Acho que essa é uma parada importante que acontece no Mercado Livre. É uma decisão muito colegiada, né, Lura? Não sei se puder contar um pouco. Exatamente, né? As decisões que a gente toma, claro que tem vários fatores arquiteturais que são indiretamente enviesados pelo negócio, né? Pelos requisitos de negócio, e a gente toma essa decisão em conjunto. Claro que são vários níveis de sistemas, né? Mas na sua grande maioria, a gente tem esse linguajar comum que é REST. Então, a gente conversa muito em REST, tanto internamente quanto externamente, mas como que é um ecossistema enorme, demanda várias decisões que fogem desse padrão, né? Então, a gente tem arquitetura event-driven, tem mais integrações com outros tipos de protocolo, mas na sua grande maioria a gente fala um pouco em REST e via eventos. Legal. Queria explorar um pouco, já entrando no Technicase aqui, nas tecnologias, nos frameworks, né, que vocês usam ou recomendam, ou que usou no Mercado Livre ou usa em outras experiências, né?
Vocês falaram muito assim você citou do cache, né, cara, um padrão assim para otimizar resposta, né? E eu imagino que no varejo online, né, cara, tenha muito, porque tem catálogo, tem informação de descrição, tem uma série de coisas que são elegíveis a serem cacheadas. A minha pergunta é muito mais na linha de, cara, quando tentando entender um pouco do processo da decisão técnica da escolha, por exemplo, desse cache, né, assim, de um cache, né? Como é que geralmente é? E se vocês puderem contar algum caso, pô, usei, você pode citar ali tal arquitetura, ou tal mecanismo, ou tal framework, né? Como é que foi o processo de, cara, eu acho, ó, eu tenho esse requisito, vamos testar no main cache, eu vou testar no Redis. E como é que foi esse processo, né? No sentido de ir lá, vamos fazer uma POC, vou estressar para ver ali, de fato, a latência, quantas transações simultâneas ele aguenta. Como é que foi um processo desse que vocês acompanharam, que vocês tocaram aí em alguma experiência de vocês? Bom, acho que o primeiro ponto se a gente começa a entender sobre cache, é porque algum serviço nosso aí está com algum problema em alguma das operações, digamos assim. Geralmente nas operações de leitura. Então a gente começa, infelizmente, essa leitura começa a impactar a experiência. E a gente tem targets duríssimos de atingir um certo patamar de response time, algo do gênero, para garantir essa experiência. E começa a surgir o tema de cache para primeiro, por tema de performance, por tema de resiliência, mas o processo que a gente fala muito, por que a gente quer, né? Porque querendo ou não você colocar um componente de cache, aí já a gente pode entrar no distribuído ou cache local, você gera uma complexidade na sua arquitetura, né? Então a gente como arquiteto, a gente tem que entender muito bem, tipo, faz sentido eu colocar essa complexidade? Porque às vezes a gente vai muito vou colocar cache para é mais rápido para ler, mais performático, mas tem que ter análise de tipo, meu dado ele é mutável? Meu dado é imutável? Quanto que muda meu dado? Quanto que não muda meu dado? Quando que eu vou invalidar esse dado? Se eu invalidar esse dado, meu serviço, que é a fonte da verdade, vai conseguir receber esse spike de requisição? Porque às vezes a gente coloca o cache, na hora que invalida, vem aquele spike de requisição no banco de dados, pum, explota o banco de dados. E mais difícil de que tomar a decisão de colocar o cache é tomar a decisão do TTL, né? Do Time to Live, né? Essa é uma decisão, porque ela é uma decisão que envolve negócio, né? Como o Lula falou, né? Tipo, até quando vocês estão tolerante a essa informação não estar consistente? Existe essa tolerância ou não? Não existe essa tolerância. Então, essa decisão de Time to Live é difícil. É difícil. E às vezes a gente coloca e também analisar tipo o dado, porque a gente às vezes coloca o cache, mas na maioria das vezes você tem que olhar a métrica, a gente toma muita decisão baseada em métrica, né? E aí tem as métricas lá de cache miss e cache hit. Às vezes você coloca lá, sem fazer o estudo, às vezes tem mais cache miss do que cache hit. Então, tipo, tem toda uma análise que você tem que fazer e, claro, que você tem que tomar uma decisão. Se você vai querer um cache distribuído, se um cache local, o quanto tolerado ter uma consistência eventual, quanto suporta essa consistência eventual. E, claro que depois, né, tem todo o teste de carga, porque a gente tem requisitos não funcionais de até quanto deveria suportar, né, qual que é o meu requisito mínimo. Então parece algo simples, mas demanda várias variáveis para analisar, né? E exemplos assim de tecnologia que vocês já usaram, né, no passado? Que tipo de experiência que vocês já tiveram? Pô, já usei esse teve esse ganho, esse outro aqui teve esse trade-off, teve isso ou teve aquilo. Conta um pouco aí das experiências anteriores aí que vocês já tiveram. Eu acho que assim, é importante ressaltar que quando você coloca
cache, né, você aumenta a complexidade para o dev. Né? Então ele vai ter que conhecer aquela tecnologia. Né? E a gente sabe que não é tão simples assim, porque ainda tem rede e tudo mais. Um exemplo que eu já utilizei na minha carreira, né, foi o Redis, por exemplo, né? E eu sugiro, assim, né? Claro que caso de uso é importante e tudo mais, mas dessas ferramentas que já são conhecidas na internet, que tem muitos exemplos, né? E muitos exemplos de sucesso, né? E integração com a sua linguagem, cara. Eu acho que essa é uma parada importante de você pensar. Os clientes, né? Os SDKs, né? Específicos para a sua linguagem. Exato, assim, o quanto que aquele cache se adequa ao seu ecossistema. Porque no final do dia, todo o código de infra que você faz, cara, ele é um código legado e que não traz valor para o negócio. Então, cara, eu gastei 7 dias para fazer uma lib para integrar com o Redis. Cara, isso tende a ficar legado durante o tempo, porque o Redis vai evoluir, você vai ter que evoluir essa parada. E é um código que, no final do dia, não traz ganhos para o negócio. Né? Então, por exemplo, se você pega Redis ou Memcache, por exemplo, integração nativa praticamente ali com o Spring. Você coloca meia dúzia de anotações ali, né, do Spring, do ecossistema Java, né, você consegue fazer rapidamente aquilo e dar produtividade ao ponto de você atingir o resultado para o negócio e você tem ali uma lib open source que te ajuda ali e que é mantida por alguém, né, tem responsáveis por trás. Né. Exatamente. E além do Redis, do Memcache para cache distribuído, se você quiser se aventurar em cache local, né, digamos assim, você tem um Spring Cache, por exemplo, já usei com a implementação Cafeine, funciona bem, só que tem uns pontos ali que você está trazendo isso para a memória, né, se você está trazendo para a memória ele é mais rápido, só que está distribuído, então tomar cuidado aí com o controle de evite, controle de máximo que você traz para a memória, para não estourar a memória aí da sua aplicação, tudo isso, né. Acho que é importante ressaltar, né? No Mercado Livre a gente tem uma plataforma muito robusta, né? Uma plataforma muito robusta para que a gente desenvolva em cima. Então eu acho que também é uma parte importante de você sempre ver ali na sua empresa se já não tem alguma tecnologia sugerida, se você já não tem experiência com aquela parada, né? E não ir de peito aberto, né? Porque a gente trabalha... eu codifiquei por muito tempo, assim. E, cara, você é apaixonado na solução. Você cara, conectei com aquilo ali e tudo mais. Mas no final do dia, isso traz custo, né? Então, se você tem um time de plataforma, como a gente tem sorte de ter isso no... Cara, a gente usa a sugestão, né, feita por esses caras, porque no final do dia eles mantêm, eles têm todo métricas, como o Lura falou, né, a gente não se precisa se preocupar com isso. Né. Legal. Bom, legal, você citou aí um tema bastante importante, né, cara, que é o papel dos times de plataforma, né, de engenharia de plataforma, suportando as decisões dos devs e dos arquitetos, né. E como é que tem sido a experiência de vocês aí, né? Assim, conta um pouco mais de detalhes sobre o que é legal, assim, cara, que valor perceptível que vocês já sentiram ao ter um time de plataforma de engenharia de plataforma, né? Que tipo de aceleração que deu, boost de qualidade, enfim, se vocês puderem citar algum exemplo aí de como agrega valor o time de plataforma para vocês aí. Bom, bora lá. Isso é um tema, digamos assim, delicado, porque se a gente coloca o chapéu de desenvolvedor, a gente vê para o mundo, e se a gente coloca o chapéu um pouco mais estratégico, tem uma outra visão. A visão estratégica ela é muito boa, porque para mim é uma tendência, já vem um tempo, e é uma abstração que você traz, onde basicamente te dá muito time to market. Te dá muito time to market, principalmente nesse setor onde a gente tem que entregar muito rápido, agregar valor muito rápido, pivotar muito rápido. Então, essa plataforma com essas abstrações, para 95% dos casos, né, que a gente está fazendo produto, ajuda muito. Porque com poucos cliques ali, com poucas integrações, interações, você já tem um serviço ali provido com integrações, com métricas, tudo default, digamos assim, você não precisa se preocupar com isso, e você coloca seu foco em entregar valor de produto. Você não se preocupa tanto em configurar um serviço, configurar integração com Datadog, com New Relic. Então, isso tudo você já ganha as a service. Então, você ganha muito produtividade. Então, estrategicamente, para
para as companhias, principalmente muito competitivas, é muito bom essa plataformização, essa abstração. Mas aí tem um lado do chapéu do desenvolvedor, digamos assim. Justo, eu acho que é isso que o Léo falou, né? Eu lembro muito quando eu era dev, assim, quando eu codificava bastante, eu acho que o time de plataforma resolve um problema que eu tinha quando eu era dev, do tipo assim, cara, eu começava um projeto, aí eu aplicava um set de configurações, assim. Aí eu ia começar um projeto de novo daqui 8 meses. 8 meses, assim. E daí eu tinha que ir lá naquele projeto anterior, lembrar naquele projeto anterior de como que eu fiz o setup inicial para fazer de novo no novo projeto. E isso consumia muito tempo, cara. E eu acho que essa é a parada, esse é o segredo, na minha opinião, do time de plataforma, né? Que essa carga cognitiva que eu tinha para criar um novo projeto, eu não faço ela com frequência, cara. Eu não fico configurando um novo mecanismo de autenticação todo momento. Eu faço isso no começo do projeto. Então, se o time de plataforma resolve esse problema, aí tá firmeza. E eu acho que é assim que a gente tem lá no Meli, né, Lula? Assim, a gente percebe claramente que para um dev começar um projeto novo, cara, o onboarding disso, ou o bootstrap disso é muito rápido, cara. Porque justamente ele ataca aquele problema que a gente faz com pouca frequência, que não está na nossa cabeça da memória, né? Eu gosto bastante do livro do Tim Topology, que ele fala bastante isso, né? Que memória que se ativa dessas coisas de longo tempo que você vai acabar esquecendo, né? Exato. Então eu acho que, mas como o Lula falou, o dev ele sempre vai ficar, putz, mas isso é proprietário, mas isso não é, sabe? Então no final do dia é uma decisão corporativa, assim, no final do dia. É uma decisão estratégica, igual eu comentei, por exemplo, 95% funciona muito bem essa abstração. Só que você tem uns 5% ali que tem requisitos que essa abstração ela não ajuda, mas assim, é uma exceção, entendeu? Então, quem está nessa exceção, por exemplo, eu cuidava de todo o sistema de estoque do fulfillment ali do Mercado Livre. Então, ali eu tenho requisitos de alta volumetria, de performance, de escalabilidade. Então, eu precisava descer um degrauzinho dessa abstração para conseguir escalar melhor, etc. Então é um pouco do trade-off quando você... Como tudo no software, você coloca uma abstração, você deixa mais... você constrói uma abstração, você abstrai aquilo, você permite novas soluções que sejam feitas mais rápido. Só que às vezes você precisa um pouco mais de flexibilidade para esses cenários específicos. Sim. Mas é o que eu comento, é uma exceção, né? Então... E aí, como é que esses times de plataforma, então eles começam a escalar, né? Vocês têm alguma espécie de internal developer portal, que a ideia é que os desenvolvedores consumam ali, ali está todo o modelo de autenticação, por exemplo, ali está toda a SDK com Datadog, né? É muito self-service ou tem time, pessoas mesmos que vão suportar ali, dependendo do caso? Como é que é essa dinâmica ali com a interação com esses times de plataforma? A plataforma ali, ela tem aquele conceito de internal development platform mesmo. Tudo gira ao redor da plataforma ali, né? Quando a gente fala de documentação, né? Então a documentação tá lá, você cria um projeto, se você coloca uma estrutura de projeto, já documenta automático, tudo mais, né? Então o ecossistema nosso é muito voltado ao Fury ali, né? A nossa plataforma ali. Então, documentação da API, bootstrap de projeto, né? Catálogo de padrões de projeto ali, né? Pô, tem um problema que isso também dá bastante produtividade, né? Tem um problema comum e existe uma solução comum para isso também, né? Então, essa parada. Eu acho que uma coisa importante de falar é que tem um Pareto, como o Luana falou, né? Eles vão atender 80% dos casos, você não vai fazer colocar uma feature na plataforma que um time, para fazer isso daí, porque complica escalar o time que desenvolve a plataforma, né? Então, mas tudo pra gente começa na plataforma e termina na plataforma, né? Desde quando você faz o design time lá, né? Desenho, até as métricas, né? Pô, tem o nome lá do produto, né? O seu serviço, e tem uma série de ações ali que você pode fazer, que mostra as métricas pré-montadas, tudo mais, né? E eu acho que uma das grandes vantagens que eu vejo também é a governança, né? Tipo, são métricas iguais, cara. Tipo assim, o seu serviço que é web tem a mesma métrica que a minha. É normalizado, né? É normalizado. Então, pro time de SRE, isso fica bom, porque você imagina um SRE entender cada negócio
não escala, né, o time, né? Então acho que essa é a parada, né? E além disso, a gente tem vários ferramentais, digamos assim. Então, se você gosta mais de fazer tudo via terminal ou uma integração no CI/CD, tem o cliente dele. Se você gosta mais, eu brinco, modo Apple, em 2, 3 cliques você provisiona, tem lá a interface web, pouquíssimos cliques, a usabilidade é muito boa, você provisiona. Se você tem a gente, claro, tem, por usar um microserviço, a gente tem uma heterogeneidade tecnológica, mas tem as tecnologias suportadas pelo Mercado Livre, né? Digamos assim. Então você tem os principais SDKs, onde é self-service, em Java, em Go, em Kotlin, em Python e assim por diante. Então, com os SDKs você consegue. E tem a última a opção, que geralmente é onde a gente encontra as respostas às documentações ali do portal, né? Então ali tem muitas documentações de boas práticas, más práticas, por que é o serviço, o que o serviço garante de SLO, tudo isso. Então é um ecossistema bem completo, onde a gente pode autoconsumir, assim. E claro que no Pareto, se a gente precisa de um suporte, tem todo um tema de suporte, e também tem serviços onde a gente faz cocria junto à solução. Então, às vezes, eu preciso de uma solução onde eu tenho muita performance, algo do gênero. Então, eu faço uma cerimônia com os especialistas nesse serviço e eles nos ajudam na tomada de decisão. Legal. Gente, e aí, conectando muito, né, assim, time de plataformas, né, geralmente tem essa questão de suportar mais os times internos, né? Mas eu imagino, né, que o Mercado Livre, por exemplo, tem desafios de conectar com ecossistemas de parceiros, né, que dão todos a sustentação ao negócio e a operação ali do Mercado Livre, né? Como é que é essa interação, então, com para fora, né? Vocês têm ferramentas ali de um portal de desenvolvedores, alguma coisa nesse sentido, para que os parceiros utilizem dos serviços ali do Mercado Livre? Como é que é essa interação para fora agora? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre. Boa. Basicamente, a gente tem, eu conheço um pouco mais macro, mas a gente tem todo um open platform, que a gente diz assim. Então, de acordo com as demandas de clientes externos, a gente faz todo um estudo do que deveria estar exposto via API pública e o que não deveria. O que a gente entende, o que deveria estar exposto, claramente a gente toma certos cuidados, principalmente por o que a gente vai expor, como que a gente vai fazer a segurança, como que vai desenvolver o portal. Então tem toda uma equipe que ajuda a gente ir para a Open Platform, né? Ou seja, como que a gente abre essa API para o público, e aí tem todos esses requisitos, segurança, autenticação, quem que vai consumir, qual dado, qual API, qual documentação, qual portal, então tudo isso. Mas a gente expõe a bem poucas, tá? Bem poucas, mas para o nosso negócio de fulfillment. E esse é o padrão mesmo, assim, geralmente o parceiro se conecta à sua API, ou tem situações que o Mercado Livre precisa se conectar à API ou ao sistema do parceiro? Tem essas duas vias, né? MELI com o parceiro e o parceiro com a API pública ali? Existe as duas vias, né? Então a gente, por exemplo, tem a via que o parceiro se conecta com a gente. Então, por exemplo, tem um tema de acordos comerciais com parceiros grandes, etc., onde eles se conectam com a gente, e o vice-versa, que a gente se conecta com algum provedor para algum sistema. Geralmente, nessa conexão externa com algum provedor, a gente coloca sempre uma camada de REST, depois vai para o provedor.
né? Então, se o provedor fala TCP, se o provedor fala um protocolo específico deles, a gente coloca essa camada e não expõe isso para os nossos serviços. Então, a gente tem algumas equipes que elas justamente trabalham nessa intermediação entre interlocutores, entre provedores e Mercado Livre. Especializam, né, a conectividade, a integração com os parceiros. Especialmente quando a gente fala de fulfillment, a gente tem bastante integração com equipamentos, né? Isso. Equipamentos, né, do próprio fulfillment, né? Então, esses equipamentos ali oferecem algum tipo de interface, né? Então, nem sempre é só aquela API que você pensa lá, aquela API, uma API de pagamento, né? Na verdade, às vezes é uma API para mexer num equipamento que canaliza produtos dentro da empresa, né? Então, não é só dentro do fulfillment, né? Então, a gente sempre... Isso foi legal também, né? Porque eu sempre tive o ponto de vista de API fazer um pagamento, API fazer... Eles falam API para canalizar um produto, né? Então, dentro de um equipamento ali que distribui os pedidos, né? Exatamente. Então, são diferentes desafios, né? O mais, às vezes a gente brinca, mas acender uma luz. Porque às vezes você ali na operação tá ali e às vezes, tipo, seria legal o produto... fez um estudo e viu que se acender uma luz vermelha ganha produtividade X% e essa produtividade escalada com o tamanho da empresa é milhões por mês. Aí corre atrás de um provedor que tem a luz, que não sei o que aviso sonoro. Então não é só isso, tem muita conexão com devices, né? Legal. E que tipo de protocolo né? Assim, a gente está falando muito de REST aqui como padrão, né? Especialmente para fora, né? Assim, internamente entre os sistemas que vocês também desenvolvem. Mas como é que é? Que protocolo que é, assim, cara? É TCP/IP? Cara, o que tem? Tem de tudo, né? Imagino, né? Tem de tudo, assim. Eu fiquei surpreso também, assim, porque na minha crença ali, né? Quando você falava com o device, né? Eram protocolos, aqueles proprietários, e pra minha surpresa, a maioria não. Na maioria é REST. Então, eu achava que... Né, eu sou um pouco um jovem, né? Então, eu pensava que o cara deve fazer um protocolo baseado em socket, que manda aquela conexão, termina, string... E não, na boa parte dos que eu venho trabalhando é REST, né? Exatamente. É porque a gente tem essa equipe especializada em unificar comunicações com sistemas externos. Então, nessa definição, ou é REST ou eu mando um REST e recebo um evento, alguma coisa assim. Mesmo que um equipamento tenha lá socket, por exemplo, aí essa equipe faz essa conversão e expõe um REST ali que conecta via socket. É como se fosse uma camada de anticorrupção ali, né? Sim. Legal. E falando dos outros protocolos aí que vocês têm experiência aí, né? Fora REST, né? A gente tem bastante comum no mercado aí GraphQL e gRPC principalmente, né? De outros protocolos aí que estão sendo bastante usados, né? Vocês têm usado lá no Mercado Livre ou nas experiências anteriores? E conta um pouco da experiência de vocês nesses outros protocolos aí. Boa. Basicamente, GraphQL a gente usa em alguns casos específicos. Então, a gente tem alguns serviços que a gente fala cross-cutting, né? Então, tem serviços transversais e, geralmente, esses serviços transversais, eles são expostos em GraphQL, principalmente porque... por conta dos dados e às vezes eu como cliente eu quero só fazer o fetch de dados específicos, eu não preciso que ele me mande o payload inteiro, né? Então geralmente a gente usa nesses serviços, mas também geralmente a gente usa para fazer composição, principalmente quando tem canais diferentes de plataformas. Então a gente tem plataforma desktop e também tem plataformas mobile. Então geralmente a gente usa para fazer essa intermediação para canais mesmo. Entre os canais. Para canais, né? Especialmente APIs de canais. Exatamente. Legal. Você teve experiência com o gRPC? Com o gRPC em outras empresas sim, né? E, geralmente o gRPC você vai usar ali num contexto de alta demanda ali de volumetria ali, né? E resolve muito bem, assim, né? Eu já tive casos que realmente reduz ali
o tempo de tudo mais. Claro que não é só do gRPC, né? Quando a gente fala do gRPC, a gente está falando baseado em um protocolo HTTP2, que tem algumas facilidades se você comparar com o HTTP1, né? Então, nem só de o gRPC ele faz milagre, mas muito baseado ao protocolo ali por debaixo dos panos, né? E aí também já tive experiência com o GraphQL, mas nesse sentido que o Dura falou aí, né? Do tipo, a API REST, por exemplo, tem alguns trade-offs, né? Você fala lá, pô, contrato duro, né? A API REST, ela tem um contrato firme, né? Ela tem um contrato que é difícil ali de você conseguir gerenciar e na maioria das vezes você vai acabar gerando uma versão. O GraphQL ali, em alguns casos que eu trabalhei numa startup, a gente reduzia essa necessidade desse contrato duro porque a gente queria dar flexibilidade ao cliente. Né? Então, mas, cara, fala assim, putz, você vai ter que olhar o caso de uso, o negócio vai te falar, cara, a gente vai mudar com frequência, daí talvez GraphQL te ajude, né? Nunca é um input técnico, né? Nunca é a gente que vai falar isso é o caso de uso para aquele. Seria como você dar a solução antes de ter o problema, vamos assim, basicamente dizer, né? E tem um ponto também, né, que cuidado com o quanto você traz coisa em memória, né, no GraphQL, né? Dependendo da composição que você vai fazer, chega um limiar ali onde compensa você ir para o modelo mais data view, que é basicamente você tem um serviço onde vai agregando os dados, você cozinha o dado e salva num banco de dados muito bom em leitura, por exemplo. Porque aí chega nesse limiar. Você traz tanta coisa em memória, você consegue fazer tanta composição ali que aí eu começo a escalar muito bem. Então é tudo na vida, em software praticamente é isso. Chega um limiar, tem um trade-off. Né? Tem um limite. Tem um limite. E para comunicação em arquiteturas distribuídas, né? O que vocês têm visto, o que vocês têm usado para garantir essa alta volumetria, essa alta escalabilidade, né? Principalmente ali entre microserviços ali, né? Distribuídos ali. É REST mesmo? É uma outra abordagem? É gRPC? O que tem funcionado aí para vocês? A gente usa bastante eventos, assim, né? Rocha, arquitetura orientada a eventos ali, né? Então, porque bastante das nossas coisas a gente tem esse privilégio de poder fazer síncrono, né? Então, isso acaba, né? Talvez eu tenha que notificar o sistema Y, depois notificar o X, ou receber uma notificação. Então, é bastante comum a arquitetura orientada a eventos lá, né? Por conta dessa característica de sincronicidade do negócio, né? Então, isso, claro, nos ajuda, né? Porque a gente não precisa ter uma resposta imediata, mas também traz alguns desafios de observabilidade, né? Traz alguns desafios ali de consistência eventual, né? Como que você vai fazer, como que eu vou, sei lá, garantir que aquela transação de negócio, ela sensibilizou um banco e sensibilizou o broker ali, né? Você vai acabar usando um padrão, sei lá, Transaction Outbox, para garantir essa consistência, né? Então, eu acho que falar que tem uma resposta única, não, mas a gente usa bastante event-driven. Bastante o event-driven. Exatamente. Né? E variações, digamos assim, né? Então, você tem um event-driven, o modelo topology, né? O modelo mediador, e aí você tem coreografado com orquestrador. Então, são variações de event-driven. E claro que a gente tomou essa decisão muito no passado para escalar, né? A gente escalou muito bem, é uma arquitetura que faz você conseguir escalar muito bem. Só que o trade-off que a gente paga hoje em dia é testar. Testar é difícil. Então, hoje a nossa dor é testar e também quando começa a ter requisitos de começar a ter um workflow, sabe? Começar a orquestrar ali um processo ou fluxo, depende do nível de orquestração que você quer. Então, porque o teste ele nunca é unitário, né, cara? Quando a gente está falando de event-driven, né, cara? É sempre difícil. Integrado, né? E o que vocês usam, assim, de tecnologia, né? Assim, por exemplo, para fazer cara, vocês usam ali um broker de AMQP? Vocês usam que tipo de protocolo ali quando está falando de coreografia e de orquestração aí que vocês citaram? Hein? Que tipo de tecnologia vocês usam? Tem pela plataforma, né, Lura? A plataforma oferece mecanismos, né? Por exemplo, eu gostaria de ter um comportamento de fila, né? Então, daí você vai lá na plataforma, escolhe o componente lá, né? De fila, né? E essa é a parte que o Lura falou que talvez é a parte que o dev comece a se sentir um pouco
aborrecida, né? Porque é da plataforma, né? Então, dificilmente você vai conseguir falar qual é a tecnologia que está por baixo da plataforma. Tem que usar o que tem, né? Tem que usar o que está... exato. É importante ressaltar que a plataforma dá um catálogo de padrões de projeto ou padrões de tecnologia, né? Por exemplo, eu quero fila, eu quero broker, eu quero mensageria. Então, você escolhe a coisa lá, né? E por baixo da plataforma tem toda a abstração. Exatamente. Isso. E tem de tudo lá, imagino, né? De tecnologia por baixo, a MQP, tem diversos brokers ali, tudo de tecnologia que vocês imaginam. Se você quer um modelo Producer Consumer, tem lá. Se você quer um modelo Publish Subscribe, tem lá. Se quer um modelo ordenado, tem. Modelo desordenado, tem. Modelo notificação, só quero notificar, tem. Então, tem alguns estilos que a gente pode escolher de acordo com o nosso caso de uso. Legal. E como é que vocês decidem, por exemplo, vou adotar um modelo mais coreografado? Em que situações assim que é indicado usar a coreografia, né, essa comunicação entre os serviços de forma coreografada versus a forma orquestrada, né? Fazer, vou criar aqui um mecanismo para orquestrar que chama esse serviço, chama esse outro, ao invés daquele modelo mesmo de coreografia que, cara, eu imito um evento, aí o outro tem um listener que consome aquele evento, né? Em que situações vocês usam um e outro aí, geralmente? Bom, acho que eu posso falar um caso de uso meu que eu tive alguns anos atrás. A gente escolheu o modelo Event Driven e, basicamente, a gente tinha um fluxo linear, digamos assim. Então, nesse processo linear, acabava um fluxo, começava outro e assim por diante. Conforme for surgindo requisitos de negócio, depois desse fluxo, se tiver tais características, vai para esse fluxo, não mais para esse. Então, começou a ter bifurcação no processo de ingresso de mercadoria. Então, dadas as características da mercadoria, ou dado a característica da topologia ali, física, eu começo a ter bifurcação de como que eu processo o ingresso dessa mercadoria. E aí a gente começou a colocar um monte de ifs espalhados, né? Então, if evento o evento vem com essas características, descarto. O problema é que quando escalou isso, a gente começou a impactar muito o negócio, porque a gente chegou num ponto que a gente falou assim, então, agora, quando eu tenho esse novo caminho a seguir, tem uma outra bifurcação. Rapaz, 6 meses. Por quê? Porque eu tenho que mudar 50 microserviços. Por quê? Porque tem os 50 microserviços que houve esse evento, e aí eles tem ele tem uma lógica de descarte. E aí, imagina isso espalhado no ecossistema. Então, aí começou a ficar muito difícil a gente colocar novos fluxos de negócio no modelo coreografado, assim, fire and forget mesmo, né? Aí a gente tomou a decisão de começar a controlar um pouco mais, colocar um orquestrador, né? Orquestrador, legal. No meu caso também é bastante parecido, né? Na saída, que a gente tem, gosta, né, ou precisa ter o controle da execução, né? Eu posso delegar em algum momento, né? Ou seja, eu permito ali aquelas alterações de eventos internos que acontecem, mas eu ainda tenho um fluxo muito bem definido, né? Então, a gente acaba usando orquestração também por conta dessa característica que a gente gostaria de preservar. E como o Lula falou, né? Isso traz um pouquinho mais de acoplamento, né? Sim, porque você entende como que vai fazer, né? Então, você parte do pressuposto do Event Driven que você está desacoplado, muito desacoplado, né? Quando você fala de coreografia, que as coisas acontecem e você não tem muito controle, né? Então, você não sabe que fluxo vai. A gente vai para orquestração, que a gente prefere ter um pouquinho mais de acoplamento, mas garante algumas características que devem ser preservadas por conta do negócio, né? É que o negócio mudou, isso é engraçado. Então, há 3, 4 anos atrás, é escala, Event Driven. Agora escalamos. Agora temos que otimizar. Para otimizar, eu preciso orquestrar. Rapaz, Event Driven, se você olhar lá nas características, o Event Driven não é tão bom assim em orquestrar. Aí você começa a mudar o seu estilo de arquitetura. Olha que
que legal, hein? Que bacana, né? A gente falou aqui de, cara, para escalar Event Driven e agora para otimizar a orquestração, né? Porra, que legal. E voltando aqui, gente, falando um pouco do... A gente estava falando lá que vocês têm os times que estão mais focados ali em abstrair o que está no detalhe ali do back-end, né? Esses times também, eles fazem essa conexão, principalmente com legados ou com plataformas externas. Então, por exemplo, sei lá, o Mercado Livre usa uma tecnologia X lá para CRM, né? Pô, tem uma camada de abstração aqui que se conecta com aquele sistema externo, conecta com, de repente, com um legado que já tem lá. Como é que é essa parte de integração aí com legados e sistemas externos? Eu acho que uma das coisas que o Loran falou que a gente aplica bastante, né? E aí até, eu acho que até com contextos externos da sua equipe ali, né? Mas com os sistemas legados também, né? Controles de anti-corruption layer, né? Camadas ali que protegem ali esse contexto vir para o nosso contexto, né? Então, e daí, acho que também parte da mesma ideia, né? Tem hora que você vai ter uma anti-corruption layer que vai reagir a um evento, tem hora que ela vai ser uma REST, então uma API REST, né? Então a gente integra, mas a gente sempre coloca uma anti-corruption layer para que esse contexto não subra ali para os nossos ecossistemas, né? No nosso caso, pelo menos na tribo que eu trabalho, boa parte do ecossistema é criado por nós, né? Então, tipo assim, a gente não tem, exceto quando a gente fala aí dos devices, como o Lula falou, que daí a gente precisa dessa comunicação, né? Mas na maioria do tempo são integrações ou tecnologias feitas por nós ali, né? Mas a gente sempre usa anti-corruption layer. Exato. Basicamente a gente é o nosso próprio cliente, mas é um ecossistema enorme. Como que a gente cresceu muito rápido, meio que a gente chegou num ponto de Death Star, né? Então, se você olha lá num gráfico lá, setinha para todo lado. Então, claro que a gente vem com essas técnicas, não estamos no ideal, né? Então, a gente abriu mão disso. Então, como arquitetos, a gente sabia disso, produtizar, colocar um entry point, colocar um gateway, abstrair meu produto. Tem que entregar daqui 3 semanas. Então, a gente abriu mão de algumas decisões e agora a gente está pagando essas dívidas, digamos assim, que é mais produtizar, mais não deixar o domínio ser violado, tudo isso. Legal. Essa é a vida do arquiteto, né? Às vezes tem que sacrificar ali o melhor modelo que a gente acha, né? Porque o cara tem que entregar e a gente também toma, obviamente, essas decisões, né, de forma consciente. Sim, né? O débito técnico tá lá totalmente e consciente, vamos ter que gerenciar, mas vamos priorizar. Esse é o nosso papel todo dia, tomar decisões, lidar com incertezas e assumir alguns riscos. Legal. Né? Assumir os riscos, acho que essa é a parada, né? Assumir o risco, né? Você fala, bom, esse risco aqui eu aceito, esse aqui não dá para aceitar, não. Dá para aceitar, exatamente. Né? Legal. Ô, gente, mudando aqui então, né? Vou colocar na pauta aqui o assunto da vez aí, que é inteligência artificial, né? E como é que vocês estão, o que vocês estão usando? Vocês estão usando? O que vocês estão vendo? O que vocês estão enxergando de valor? Vocês estão usando algum copilot? Isso está estabelecido aí no Mercado Livre? Todo mundo usa? Como é que é a inteligência artificial para vocês aí no dia a dia? Eu acho que os devs, né, todos eles ali possuem Copilot, né, então isso faz parte ali do dia a dia dele, né, trabalhar ali com uma inteligência, com um mecanismo de inteligência artificial que ajuda ele ali fazer as coisas deles. Eu uso bastante, assim, né, ferramentas lá para me ajudar a tomar, assim, o que eu venho utilizando é não mais como produto final, e sim como meio de processo para me ajudar, né? Então, eu preciso entender alguns trade-offs, preciso entender aquele negócio ali, quais são os conteúdos. Então, eu utilizo bastante no meio, né, da jornada, no processo. Não muito assim com o produto final, né? Tipo, eu vou pegar e expor essa inteligência artificial como produto. É mais no meio do processo, né? Assim como o dev usa também no meio do processo de fazer o código dele ao auxílio. Eu também, como arquiteto, utilizo a inteligência artificial para me ajudar a tomar decisões de trade-offs, né? Como um pair programming de arquiteto ali, nesse sentido, né? Então,
E a gente também temos um time de plataforma que controla todas as nossas... O que é corporativamente ok a gente utilizar. Também tem esse conceito. Exatamente. Acho que complementando o Claudião, hoje eu uso mais como para me dar produtividade, né? Me ajuda bastante em enviar um e-mail, gerar uma apresentação, criar um storytelling, trade-offar arquiteturas, estilos, tecnologias. Então, hoje, ou passar um feedback, ou aumentar o tom, ou subir o tom, isso é muito bom, né? Então, persuadir, então deixar um pouco mais persuasivo, às vezes você quer uma abordagem um pouco mais persuasiva, então, auxilia demais na produtividade. E agora a gente tem, por exemplo, recentemente o Google colocou em todo o seu pacote, né? Então a gente agora tem em todo... nas planilhas, no calendário, no Google Docs, no Gmail, onde ajuda muito na produtividade. Como produto, a gente tem alguns produtos, claramente não podemos comentar, mas tem essas três vertentes, né? Como que ajudar o desenvolvedor a desenvolver código o mais rápido possível, até um case aí aberto ali no GitHub com o Mercado Livre sobre o Copilot. Até um case com o Mercado Livre sobre o Copilot, onde é público, está no site do GitHub, onde gerou, em média, aí 50% de performance, de produtividade em codar, né? Então, a gente usa desde os devs, a gente como liderança para tomar decisões no dia a dia, e como produto, como serviços que vão vir novidades aí. Olha que legal, né, cara? Assim, a democratização, né, cara? É do dev ao líder, ao gestor, ao executivo, né? Eu uso bastante também. Depois, cara, bem nessa linha que você falou aí, né? Assim, de, cara, ajudar no dia a dia, apresentação, storytelling, tudo. Cara, é impressionante, assim, como auxilia na produtividade e na qualidade. Aí deixa eu só pegar o gancho aí e falar um pouco do... Eu vi recentemente uma pesquisa que alguém fez, agora não me lembro quem, sobre que estava no GitHub, que eles falavam assim, cara, é evidente que se eu usar um Copilot, vai te entregar código mais rápido, né? Mas e a qualidade? Né? O estudo que esse cara fez falou, olha, cara, com o advento aqui e uso cada vez maior de Copilot, cara, a métrica ali, por exemplo, de código duplicado, cara, explodiu assim lá no GitHub, né? Então, vocês têm visto assim, qual que é o trade-off? Tudo tem um trade-off, né, cara? GenAI cara, beleza, vai entregar código mais rápido, mais assertivo, mais orientado ao negócio, né? Você coloca o contexto todo ali, vai sair coisa, né? Vai sair um código mais orientado ali, né? E a produtividade, com certeza. Mas e esse outro lado, o trade-off? O que vocês têm visto aí? Eu tenho aí uma experiência própria. Eu vinha um tempo atrás usando bastante para fazer teste unitário, né? Então, eu falei, teste unitário, qualquer dev aí não é uma coisa legal de se fazer assim, né? Não é aquela parte que te brilha os olhos. É muito importante, faça teste unitário, mas não é a coisa mais legal. E o que eu percebo é que durante a escrita desses testes unitários, você perde um pouco da capacidade de refatorar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você faz teste unitário, do seu código, você fazendo, como sendo o ator principal, você percebe muitos potenciais desvios de design de código. Então você está escrevendo e fala, putz, essa interface está pública. Não sei se ela não deveria estar pública, talvez ela deveria estar privada. Então, ou talvez, cara, esse argumento aqui, ele tem muitos atributos, cara. E quando você usa GenAI para fazer essa parada, essa ideia de design que você fica todo o tempo fazendo teste unitário, sempre olhando e refletindo, você perde. Então, isso eu também percebi. Eu percebi que no final o meu design ficava um pouquinho piorado, porque eu não conseguia, com testes unitários, enxergar aquelas oportunidades de melhoria. Isso aconteceu, pelo menos, da minha experiência pessoal. Então, cara, o trade-off. Na verdade, você perde o poder da argumentação, porque você está mandando alguém gerar para você, você acaba perdendo detalhes, né? Então,
Então isso foi uma coisa que me ocorreu usando o GenAI para isso. E é muito natural, né, cara? Bom, você meio que delega ali, aí você fala, não, pô, você bateu o olho ali, né? Pô, acho que ficou legal. Aí o senso crítico meio que você, tá, beleza, já foi, agora vamos pra próxima e acaba perdendo isso, né? Interessante. É exatamente isso. Eu acredito que é uma ferramenta que ela vai te auxiliar na produtividade. Não é que você vai... A gente está no momento, pelo menos na minha visão, onde a gente pode delegar 100% e confiar. Eu acredito que a gente não está nesse momento ainda. Então eu vejo mais como uma ferramenta de auxílio onde eu tenho que fazer ali meu trabalho de casa, que é revisar, né, colocar meu senso crítico, meus critérios. E acho que essa combinação hoje ajuda a eu ter mais produtividade, mas delegar 100% hoje não. Você falou de hoje, né? Mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Vai chegar no futuro, próximo ou não, né? De ter 100% do desenvolvimento ali delegado, cara. Qual a opinião de vocês? O que vocês pensam aí sobre isso? Eu acho que 100%... eu acho, com a visão que eu tenho hoje, eu acho um pouco complexo de resolver essa equação, assim, de... Cara, alguém falar, tipo assim, né, que você vê utopicamente, né? Alguém falar um requisito de negócio e transformar num código que aguenta ou suporta, sei lá, os milhões de aquisições por hora que a gente tem, né? Eu acho que hoje é um pouco... Não está muito na realidade, assim, no meu ponto de vista, né? Porque ainda há um processo que você precisa do entendimento, ainda há um processo de algumas diretrizes que você tem que dar para a IA, né? Então, isso também aconteceu comigo, que acontecia muito comigo na outra empresa, e as pessoas falam assim, pô, o Cláudio utiliza a IA e tem bons resultados, eu não, né? Daí você fala, pô, porque tem prompt. Você tem que estudar a estrutura do negócio, né? Então, você precisa meio abrir um pouco sua cabeça para alguns novos conceitos que não tinha essa parada, né? Então, por isso que eu acho que ainda a gente, não sei se a gente está num momento apto para que com prompts, mesmo com todas as técnicas aplicadas, mesmo a engenharia reversa que a gente faz lá, né, de inteligência artificial, pô, utiliza algoritmo de distância, não sei, ainda eu acho que não é possível fazer isso nesse instante. Vai nos ajudar muito, eu acho que vai continuar nos ajudando muito, mas resolver tudo eu acho um pouco difícil. Eu concordo 100% lá. Eu sou um pouco mais conservador referente a esse tema. Eu concordo com o Cláudio. Eu acho que hoje funciona muito bem, mas a gente tem que ter uns prompts muito bem definidos. Mesmo assim, ainda tem uns detalhes que passa e tem toda a capacidade humana aí de interpretar o que está querendo. E acho que claro que a tecnologia, sei lá, cada um ano essa tecnologia está saltando, está dando passos cada vez mais rápidos, né? Pode ser que daqui a um ano a gente mude um pouco nossa opinião, mas nesse momento não. É fundamental a questão do ser humano pilotando ainda. Ela é fundamental por conta do repertório, né? Assim, ela só te dá, né, o que você pede com o repertório que você tem, com aquilo que você disponibiliza, né? Então, eu acho que a dependência humana também, minha opinião, né, assim, que eu acho que por muito tempo ainda vai ter essa dependência humana por conta do repertório que ele é muito particular. E não vejo num curto prazo inteligência artificial conseguindo ter esse mesmo nível de capacidade de repertório e entre outras coisas aí, né? De contexto, né? De contexto e enfim. Gente, vamos indo para o último bloco aqui. Só para falar um pouco aí, para a gente encerrar, a gente falar de futuro, né? O que vocês estão enxergando aí de futuro das arquiteturas, das integrações, dos modelos arquiteturais? O que vem na cabeça de vocês aí, né, em termos de futuro, tendências, principalmente no varejo, né? A gente está falando aqui, nosso plano de fundo é varejo, né? Que tipos de tecnologias estão por vir, que vão ser aplicadas aí na visão de vocês aí no varejo online? Acho que em termos de arquitetura, sim, Rocha, eu acho que ainda vai ter bastante tempo essa discussão que a gente tem de arquiteturas assíncronas, de arquiteturas síncronas.
Porque ainda assim a gente vai ter muito tempo essa estrutura de times que a gente tem hoje, que eu acho que está estabilizada. Então, ainda há muito esse desafio de encontrar a melhor arquitetura, né? E eu acho que o desafio nosso cada vez mais vai crescer, né, no sentido de você criar uma fundação para iterar sobre ela. Porque no final é quem inova mais rápido atinge o mercado, né? E a arquitetura é a fundação para que você consiga entregar com consistência. Né? Então eu acho que em um determinado momento as empresas estão se dando conta de que essa ideia de eu fazer uma entrega não tão controlada, ela causa ao final do tempo uma demora nas entregas. Então eu acho que as empresas estão trabalhando bastante na fundação para que a gente consiga inovar mais rápido, porque os mercados eles estão cada vez mais competitivos. Então você não deixar de entregar um negócio um mês, o seu concorrente entrega, aí você vai chegar e vai falar, pô, é a TI que está atrapalhando a minha entrega, né? Você não pode fazer isso, né? Então, porque senão a gente não está fazendo muito bem o nosso trabalho, né? Então, eu acho que muito vai ter muito criar nessa fundação, né? E para isso a gente vai ter que continuar discutindo, cara. Prefiro perder isso, prefiro ganhar aquilo, prefiro perder isso. E integrações vão estar presentes mais, né? Então, hoje pode ter uma startup pequena que cria uma API que resolve um problema, alguma empresa vai lá, decide comprar e as integrações vão acontecer todo o tempo, né? Exatamente. Concordo 100%. Pegando um panorama um pouco mais do varejo, eu vejo que cada vez mais vai vir um tema que ele já começou, mas na minha visão vai acelerar, que é cross-border transaction. Então, basicamente, é eu do Brasil poder comprar dos Estados Unidos, como poder comprar da Argentina, poder comprar de qualquer país em questão de dias tá em casa. Hoje a gente tem algumas limitantes logísticas, né? Pega alguns anos atrás, demorava 3 meses para chegar alguma coisa da China. Aí o tempo vai encurtando. E quanto mais vai encurtando esse tempo de entrega, menos local você fica. Você fica menos local. Então, a tendência é que, basicamente, daqui a alguns anos, a gente compra alguma coisa nos Estados Unidos, em 2 dias está na sua casa. Entendeu? Por conta dessa eficiência logística. E, claro que a gente tem um papel muito, muito fundamental, muito importante, que foi o que o Cláudio comentou. Por mais que a gente tenha a plataformização, a gente tem a fundação, a abstração ela vem para ser o trampolim de uma outra abstração. Então, quanto mais a gente abstrai, menos a gente tem que se preocupar com isso, porque o problema já foi resolvido. Então, por exemplo, eu não quero mexer no kernel do Linux. Então, alguém abstraiu e foi abstraindo, porque a gente quer atacar outros pontos. Então, eu acho que cada vez mais essa plataformização vai trazer mais abstração, mais produtividade e, consequência, mais competitiva a gente fica. Bacana, hein? Com certeza, concordo muito. Plataformização aí é uma das formas aí de a gente padronizar e escalar rápido, né? Gente, última questão aqui. Aí, bom, vocês são mega seniors aqui, né? Que conselhos vocês deixariam assim, para os desenvolvedores, arquitetos? Cara, o que eles precisam conhecer? Que padrões, arquitetura? O que vocês deixariam aí para as pessoas que estão querendo, que estão nos ouvindo aqui, nos vendo? Enfim, querem evoluir na carreira técnica aí. O que vocês deixariam aí de conselho para essas pessoas? Um dos conselhos que eu gosto bastante de fornecer assim é sempre entender a base da computação, né? Entender. Quando você está começando o CDEV, você dificilmente vai ter o impacto da base da computação de resiliência, por exemplo. Você não vai perceber isso no primeiro momento e está tudo certo. Quando você vira pleno, tá tudo certo. Quando você vira sênior, talvez não esteja tudo certo, você não entender a base da computação, porque aquilo te cobra. E quando a gente está falando de alta volumetria, como é o nosso caso, isso cobra. Você queira, você não sabe. Se você não sabe que existe aquele problema, você vai descobrir. Só que daí você vai descobrir da maneira muito tardia, porque daí o problema já bateu em você, né? Então eu acho que eu falaria para isso. Se você quer ter uma carreira longeva, né, ou que você quer continuar crescendo na sua carreira, eu acho que as bases da computação
conforme você vai subindo, elas vão ficando cada vez mais requeridas, né? Então, e tá tudo certo você no começo lá, você gostar. Eu também, eu gostava muito quando eu era moleque de Spring. Pô, qual o padrão usa MVC? Não, tô nem aí, cara. Faz meu REST aí, tá tudo certo e vamos aí, né? Só que conforme você vai se tornando sênior, a teoria ou a base faz falta. E na hora que o problema vem, cara, ele vem de uma maneira colossal. Se você não entender e não tiver uma defesa, a base vai ser sua defesa. Ela vai ser sua defesa, é isso. Exatamente, concordo 100%. E tem um ponto que o fundamento, ele demora muito tempo para mudar. Então é algo que você aprende hoje que talvez perpetua aí por uns bons anos, esse fundamento. E eu acho que um outro ponto, além disso que o Claudião comentou, se apaixona pelo problema, não pela solução. Então a gente, como contribuidor individual, a gente é muito apegado à solução. A solução. E aí você vai galgando novos degraus e você para de ser contribuidor individual e você começa a ser um contribuidor colaborativo. Então a influência, você se apaixonar pelo problema, vai te ajudar muito mais a conseguir influenciar e chegar numa solução. Perfeito. Legal, gente. E a minha contribuição, assim, pegando muito, que a gente falou bastante aqui de camadas de abstração, né? Para quem quer se aprofundar em APIs, claro, conhecer REST e todas as outras camadas, né? Cara, quem tem que conhecer de APIs REST, tem que conhecer de APIs HTTP, tem que conhecer o que está por baixo do HTTP, TCP e por aí vai, né? Ou seja, todas as outras abstrações, ela é fundamental para a tomada de decisão de qual arquitetura de API que eu quero usar para resolver esse problema. Então, legal demais, gente. Bom, agradeço demais a presença de vocês. Pô, o papo foi muito legal. Enfim, gente, obrigado e tamo junto aí. Valeu? Valeu, muito obrigado. Opa, brigadão. Valeu, prazer.